Um abraço para Lívia Laranjeira, toda a nossa equipe no Rio de Janeiro. A gente vem agora para a Baixada Santista. Vamos para Santos falar de um assunto polêmico envolvendo o Neymar. Acho que é a primeira vez que alguém fala isso, hein, Murilo Tauro? Assunto polêmico envolvendo o Neymar. O cara nem jogou, meu amigo. Tinha toda essa expectativa. Vai pro Allianz Parque, gramado sintético, vai jogar contra o Palmeiras, vai pro sacrifício. Faltam 5 jogos, né, pra lista final do Ancelotti. Neymar não jogou. Mas no treino do dia seguinte, segundo a apuração da Ana Canhedo e do José Edgar de Matos no GE. Globo, o clima azedou entre ele e o Robinho. Quero que você traga detalhes como repercutiu essa notícia aí, que foi como uma bomba no final de semana, e como foi a pós-confusão, amigo. Boa tarde. Fala, Vini. Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente aqui no Tá1. Pois é, o Neymar não jogou contra o Palmeiras, né? Não viajou, faltavam 5 jogos contando o Palmeiras para a convocação. Agora faltam 4, essas 2 semanas serão decisivas. Dia 18 sai a convocação do Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. Robinho Júnior foi para o Allianz Parque, ficou no banco, não entrou, então também não jogou. Os jogadores que não jogam no dia seguinte treinam no CT Rei Pelé. Neymar e Robinho treinaram e em um lance ali, em algum momento do treino, eles acabaram se desentendendo. O Neymar cobrou de uma forma mais ríspida o Robinho Júnior, eles deram ali uma discutida, mas as informações que a gente tem é que depois do treino ficou tudo bem. O Neymar foi pedir desculpa para o Robinho. A palavra do Santos, não oficial, mas as fontes que eu ouvi, é de que está tudo certo entre os dois, que isso acontece com frequência nos treinamentos, não só do Santos, mas de todos os treinos, com vários treinadores, não foi só com o Cuca, os treinos são fechados. Só que como foi com o Neymar e também com o Robinho, acabou chamando mais a atenção, virou assunto no Globo.com, a matéria da Ana Canhedo, do Zé Edgar de Matos, a matéria verdadeira, isso aconteceu mesmo, mas o Santos apaziguou as coisas, disse que isso é comum, que é um entreveiro de jogo, que não precisa ser criada uma polêmica tão grande em relação a isso. É claro que, como foi com o Neymar, acaba ganhando uma repercussão ainda maior, mas aparentemente, nesse momento, as coisas estão em paz aqui no CT Rei Pelé, na Vila Belmiro. O Neymar viu que passou um pouquinho do ponto, pediu desculpas para o Robinho Júnior, que aceitou. Tá tudo bem entre as partes. Claro que se for uma coisa rotineira que aconteça todas as vezes com o mesmo jogador, pra gente, claro, prestar atenção. Mas pelo que eu ouvi de dentro do Santos, foi algo muito raro, especialmente vindo do Neymar. E o Robinho o Robinho tem o Neymar como um grande ídolo. Ele até ficou chateado, mas depois o Neymar foi, pediu desculpa. E tá tudo certo entre os dois. Vamos confiar no que tá dizendo o Santos. Sobre futebol, sobre bola rolando, o Santos joga amanhã pela Copa Sul-Americana e precisa da vitória. O Santos só tem 2 pontos em 9 disputados, mas se conseguir 3 vitórias nos 3 jogos que faltam nessa primeira fase da Copa Sul-Americana, deve conseguir a vaga para a próxima fase, para as 8ª de final. O Cuca, depois do jogo contra o Palmeiras, falou sobre esse jogo da Copa Sul-Americana e disse que o Santos não tem elenco para 3 competições. Então, uma derrota amanhã pode até fazer com que o Santos caminhe para os 2 últimos jogos da primeira fase de uma maneira menos atenciosa à Copa Sul-Americana. Vamos ver o que vai acontecer amanhã para saber se o Santos segue adiante na Sul-Americana, levando a Sul-Americana a sério, ou se vai precisar poupar a equipe para colocar um foco maior no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Amanhã o Santos tem um jogo decisivo contra o Recoleta por essa competição. Sobre Neymar e Robinho, aparentemente tá tudo em paz por aqui, Vini. Foi uma confusão, claro que repercute demais pelos nomes, né? Neymar, especialmente, Robinho Júnior, mas aparentemente os dois já se entenderam. Um abraço, meu amigo, bom trabalho, te espero hoje aqui na capital, tem jogo importante na Copa CESP, conto contigo, meu amigo, precisamos vencer. Bora! Ô, Rafa, vou pedir para você parear aqui nessa tela, o Santos acabou de divulgar os relacionados para o jogo contra o Recoleta pela Sul-Americana, com o Robinho Júnior, camisa 7, aparece em destaque aqui, menino da Vila, e Neymar também, ou seja, essa confusão de fato deve já ter ficado para trás, página virada, e amanhã o Santos tem um jogo importante pela Copa Sul-Americana. Bora! Se não ganhou, é contra o Grêmio. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos para mais clássico, porque no sábado tivemos o Palmeiras recebendo o Santos, que chegou atrasado no estádio e mesmo na correria saiu na frente, deixou o Palmeiras empatar. O Palmeiras até poderia ter virado o jogo com o Arias, estava impedido. Impedido não, o braço, né? Isso. E aí o braço foi utilizado, não poderia.
E um resultado ruim para o líder, que ainda é líder, e o Santos sai da zona do rebaixamento. Eita, acabou aí, né? O clássico começou inusitado. Só o Palmeiras esteve em campo na execução do hino nacional. Mas cadê o Santos? Atrasado, o Peixe não contava com o Neymar. Oficialmente por desgaste, mas todo mundo sabe que o craque não é muito fã do gramado sintético. Do Neymar, vocês sabem, o Neymar ele sente muito em jogar num gramado sintético, então por essa situação ele não veio. Agora, o professor pelo menos parece que aprovou o campo. O gramado sintético ele me surpreendeu hoje. É muito bom. É muito bom. É macio, tão ou mais macio que qualquer gramado. Sem Neymar, Roleiser já mostrou que pode ajudar. Teve duas chances, mas na terceira colocou na rede. Na trave entrou! Roleiser, Roleiser, Roleiser! 3 gols nos últimos 3 jogos, ganhando cada dia mais a confiança de Cuca. Reserva de luxo. O Roleiser ele vem crescendo muito, né? Ele não está jogando pela direita como ele jogava, ele é o nosso 10, o armador. E está jogando cada vez melhor, está conseguindo performar cada vez um tempo maior, né? O Benji é um grande jogador, a gente fica muito feliz que ele está voltando a performar, a gente sabe da qualidade dele, é uma qualidade imensa e a gente conta com ele, a gente precisa dele e ele voltando a fazer grandes jogos assim, tendo essa sequência é muito importante para ele e para nós também. Além de ter marcado contra o Palmeiras e 2 vezes diante do Bahia, o atacante também deu assistência contra o São Lourenço na Sul-Americana. Ou seja, 4 participações em uma semana. No lado do Peixe, o argentino Roleiser vive boa fase. Foi o protagonista do primeiro tempo. Só que na segunda etapa, foi o argentino do Palmeiras que apareceu bem. Não é à toa que ele é o artilheiro do Verdão no campeonato. Flaco Lopes deixou tudo igual. Assistência rasteira de Andrés Pereira. Inclusive, o volante pode ser chamado de líder de assistências do Brasileirão. Essa foi a 9ª. Depois do brilho dos argentinos, os holofotes passaram a ser de um brasileiro mesmo. Paulinho, após mais de 300 dias, o camisa 10 voltou a atuar, recuperado da cirurgia na perna. E teve bons momentos, viu? É marcante, assim, emocionante para mim. Marcando a minha volta aos jogos. Depois de um momento aí muito difícil, né? Foram 9 meses aí de muita luta, muita resiliência. Estamos todos muito satisfeitos pelo retorno dele, não só a comissão, como os próprios colegas, porque é um jogador muito acarinhado no grupo. A qualidade é evidente. Nos acréscimos, o garoto Alan chamou a responsabilidade de canhota, marcou. Muita comemoração. Mas aí o VAR entrou em ação, viu o toque no braço de Arias e anulou o gol. Rafael Claus ainda deu mais 2 minutos. No fim, sobrou foi confusão e reclamação. Isso aí é questão de arbitragem, não cabe a mim dizer se é certo ou não, mas eu acho que ele foi bem criterioso. Por estar na casa do Palmeiras, a gente sabe que na dúvida é sempre eles. Eu não quero perder energia em se foi ou não foi. Acho que a gente tem que continuar trabalhando. Já tivemos muito jogo que fomos prejudicados. Tudo igual no clássico em que os argentinos e as reclamações roubaram a cena. Veja bem, na origem dos 2 gols, tanto do Palmeiras quanto do Santos, tem reclamações de falta no início da jogada. Qual é esse início da jogada, né, Chico? Aquela velha discussão, onde ela começa, não é? Mas os 2 times reclamaram, tanto num gol quanto no outro, e o critério adotado pelo Claus, pelo VAR, é de... todo mundo ignorou, não deram. O Claus, aliás, estava dando poucas faltas, deixando o jogo correr, e o Santos começou melhor, Edu. Renata, quando a gente fala assim, muitas faltinhas, a gente reclama. Aí quando não marca, também reclama. Então, eu acho assim... Não, mas falta é falta, né? Deveria ser sempre. Mas quando você tem um critério como o Claus estava fazendo, pô, é isso aí, ó. Não deu a falta, seguiu. Do Santos também foi a mesma coisa. Agora, a gente tem que pontuar
né, a postura do Santos. Eu acho que temos que elogiar sim, o Santos jogou muito bem, jogou com coragem, jogou de uma forma leve, tocando, envolvendo muito a equipe do Palmeiras. E quando o Palmeiras entra com aquela escalação, até me surpreendeu. Eu falei, fiquei curioso para ver jogar esses caras no meio de campo, né, com o Maurício, né, com o Marlon Freitas, com o Evangelista e com o Andrés. Eu falei, de repente ganhando o meio de campo, mais jogadas. Só que infelizmente não tivemos isso, né? Tivemos não tivemos profundidade, não tivemos chances de gols, poucas chances de gols. Então, acho assim, o empate foi de bom tamanho e eu acho que o Palmeiras tem que abrir o olho, ligar o sinalzinho de alerta, porque está caindo num momento difícil do campeonato. Gostaria de chamar Francisco Garcia para dar a sua opinião. Para começar por esse lance aí, se você acha que na origem do gol do Santos teve falta, sim. Aliás, são duas reclamadas, né? Sim, primeiro a gente precisa entender que quem estava apitando era o Klaus. E por que isso muda? Porque é o árbitro que talvez mais tem autonomia para tomar decisões e o VAR não interferir. Como ele está muito próximo do lance, e a gente falou aqui, né, que o Klaus deixou o jogo seguir em vários momentos, pelo critério dele, isso não é falta, para mim é falta. Mas aí você vai naquela ideia do VAR interferir por uma origem do lance, chamado APP, né, se tem uma falta para você anular um gol. Se você perceber, quando a bola está entrando na área, tem um jogador do Palmeiras que ele afasta a bola. Ele afasta a bola e a bola volta para o jogador do Santos. Ou seja, eu acho que é indevido você anular, porque aí você já tinha uma chance do Palmeiras retomar a posse de bola, isso não aconteceu. É muita coisa que acontece depois. Então, eu acho falta. O Klaus mandou seguir e não é a origem do gol por tudo isso que aconteceu depois. Agora, tem a mesma reclamação no gol do Palmeiras, na origem. Também eu quero saber se para você teve essa falta, porque o Santos é que reclama nesse lance do gol do Flaco Lopes. Aí o Klaus já está mais distante, aí ele tem o auxílio do assistente e os dois deixam seguir. Aí é claramente a origem do gol. Só que a gente tem que entender se foi falta ou não. Eu acho falta, mas o Klaus não estava marcando esse tipo de falta. Ele usou o mesmo critério nas duas vezes em que ele foi chamado para os gols. Ele não estava marcando esse tipo de falta. Eu acho falta e, nesse caso, para mim é a origem do gol. Mas como ele estava deixando o jogo seguir, foi muito na conta dele e do assistente. Mas tem um braço do Alan ali que empurra. Agora tem o gol anulado, esse acho que não tem nenhuma dúvida. É um lance que o VAR revisa, vê o toque e não tem o que fazer, né, Rona? Porque ele vai no VAR, né? O VAR chama, acaba mostrando pra ele que ela pega. Nem precisaria, né? Porque pega na mão, mas ele não vê, né? A visão dele tá encoberta. Sim. Mas eu tô nessa linha do Chico aí, do Klaus, porque ele não deu qualquer faltinha também. Então, foi para um lado e foi para o outro. Que ele fez da mesma forma. Tanto é que o gol do Palmeiras, do Santos, acaba acontecendo numa jogada que ele poderia dar falta ou pro Palmeiras ou pro Santos ali, porque o lance foi tão rápido e teve chegadas e mais chegadas. Ele não ficou dando faltinha. Então, até aí, tudo bem. E o Edu foi muito bem em exaltar a atuação do Santos. E acho também importante falar sobre o retorno do Paulinho, depois de tanto tempo, que é um jogador, principalmente agora com a lesão do Vitor Roque, que tem tudo para ser essencial para o Palmeiras e daqui a pouco pode dar uma qualidade a mais para essa equipe. Já a gente fala. O ambiente no Santos voltou a virar assunto após a repercussão envolvendo Neymar e Robinho JR em um treino no CTmografia computadorizada Rei Pelé. E entre os torcedores, uma pergunta começa a aparecer. Como fica o clima do elenco depois disso, caso a situação realmente tenha passado o limite dentro da atividade? O episódio gera preocupação principalmente pelo impacto nos meninos da Vila. Robinho JR é visto como uma promessa da base, além de representar uma geração que cresceu admirando Neymar como referência máxima dentro do clube. Internamente, o entendimento é de que treino forte faz parte do futebol, ainda mais em momentos de pressão. Mas quando envolve liderança, jovens da base e um elenco já pressionado por resultados, qualquer situação ganha uma dimensão maior. O Santos vive um momento delicado na temporada, cercado de cobranças, críticas e instabilidade. Por isso, manter o ambiente equilibrado dentro do grupo se torna ainda mais importante. Agora, a torcida espera a maturidade do elenco para transformar a tensão em união dentro de campo. E aí, Santista? Isso foi algo normal de treino ou passou do ponto? Comenta normal ou passou e escreve teu nome e tua cidade. Quero ver a opinião da torcida do Peixe. Porque no Santos, qualquer detalhe hoje vira motivo de debate.